Começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso tentando acreditar que ainda dá tempo, que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança, mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer, me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma.
que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração. Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui, no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha," disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha. Um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra,
quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna relacionamento. O coração amolece, a percepção se transforma e a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente. Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele
até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto, parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo. Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele, com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos, estamos ouvindo a Tua palavra, e isso já é prova de que o Teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós. Obrigado pela Tua fidelidade que não falha, pela Tua graça que se renova, pela presença do Teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a Tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a Tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar, onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe
do desespero do teu filho, da tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana, do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar. Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor, cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, eu quero dar um último recado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Isso não te custa nada. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e copie o link lá no grupo da família, da igreja, nos grupos que você participa. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas tempestades. Eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade e toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos e faça com que ela ande sobre as águas. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai sair desse vídeo diferente de quando você entrou. Deus vai te mostrar algo que pode mudar a sua vida hoje. Então eu vou te dar um aviso aqui muito rápido. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque assim você faz essa palavra chegar em milhares de pessoas. Logo abaixo aqui do vídeo tem um botão que está escrito assim, ó, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim o seu nome ficará escrito aqui nessa corrente de oração. E todas as vezes que uma palavra for postada aqui no canal, você vai receber um aviso do YouTube direto aí no seu celular. Amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 27, está escrito o seguinte: Logo depois, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandá-la embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, sendo agitado pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. De madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até os discípulos andando em cima da água. Quando eles o viram andando em cima da água, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu.
não tenham medo. E aí, irmãos, depois de ouvir isso, Pedro toma uma atitude ousada. Pedro não pediu que Jesus acalmasse a tempestade, ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou que Jesus o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus. E pela fé, ele começou a andar sobre as águas. Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro poderia ficar ali no barco, onde era seguro, ou poderia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. E no primeiro momento, ele até caminhou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, algo que é impossível para a nossa lógica humana. Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Com os olhos fixos em Jesus, o apóstolo Pedro desafiou a lógica e vivenciou um milagre. Só que, em um determinado momento, Pedro desviou seu olhar. Ele acabou percebendo a força do vento, sentindo o peso da tempestade, e naquele instante o medo tomou conta do seu coração. E foi ali que Pedro começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo assim com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo. Mas aí no meio do caminho, nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, ou quem sabe uma nova fase no seu relacionamento. E de repente surgem dúvidas, surgem medos e você começa a afundar. Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas bastou um problema inesperado acontecer e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado novamente? Sabe, irmãos, o problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Quando você olha para Cristo, quando você olha para Jesus, você pode enfrentar qualquer coisa. Não porque Jesus vai fazer as dificuldades desaparecerem, mas porque Ele nos capacita a dar passos de fé, passos sobrenaturais. Ele nos faz andar por cima das águas, nos faz andar confiantes, mesmo estando no meio da tempestade. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. Quando a gente perde Jesus de vista, tudo fica maior. O nosso medo, os nossos erros, a nossa dificuldade, tudo parece nos afundar com muita facilidade quando não olhamos nos olhos do nosso Senhor em meio à tempestade. E aí nós afundamos. Mas é nesse momento que Jesus estende a mão para nos salvar. O texto diz que quando Pedro começou a afundar, ele clamou. Ele disse assim: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem aqui, ou essa mensagem chegou até você, no momento em que você percebe que está afundando em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. E o que Ele está te pedindo
é algo muito simples. Apenas confie e não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: meus olhos estão em Cristo. Escreva isso aqui com convicção. Meus olhos estão em Cristo. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que aconteceria, Pedro deu o primeiro passo. Ele saiu do barco e deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas. Ele só pede para nós confiarmos. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível aos nossos olhos não é impossível para ele. Nós, eu e você, servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo, antes da gente se mover. Mas a verdade é que se nós soubéssemos, nós não precisaríamos de fé. Nós não precisaríamos confiar em Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E ter a certeza de que existem coisas que nós não podemos ver. Fé é confiar em Deus, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que pareça loucura, alguma coisa que parece impossível, para perdoar alguém, mesmo quando o seu coração ainda dói, para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada está mudando, para profetizar mudança na sua vida financeira, mesmo que a situação esteja complicada. Talvez Deus esteja te encorajando hoje, através dessa palavra, a dar um passo de fé na sua vida, mesmo em meio a tantas dificuldades. Confie no Senhor, tenha fé e entenda que aquilo que você não está vendo ainda já é uma realidade no calendário de Deus. E se Ele pediu para você dar esse passo, não pense duas vezes. Apenas obedeça. Pois mesmo que você duvide, mesmo que você deixe seus olhos escaparem do Pai, comece a encarar as ondas e a tempestade com firmeza, com coragem, porque Deus está junto de você, com as mãos estendidas para te salvar. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se existe alguma situação difícil que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém que está passando por uma crise, por uma dificuldade, coloque o nome dessa pessoa aqui. Alguém que precisa ser alcançado pela graça de Deus, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Nos perdoe pelas vezes em que tentamos resolver as coisas sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Tem pessoas aqui, Deus,
que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão com medo do futuro. Algumas estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mas a tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro, no momento em que ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida dessa pessoa que está aqui clamando ao Senhor. Eu apresento diante de ti todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da tua presença, começaram a olhar para as tempestades, para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos teus caminhos. Toca o coração dela, Pai. Que ela sinta a tua presença nesse instante. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, por alguma circunstância, não escrevem aqui nos comentários. Mesmo que estejam vivendo um tempo de tristeza e de dor. Que o Senhor contemple também essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela, restaura a vida financeira, Pai. Restaura a saúde. Faça um milagre na vida dessa pessoa que se encontra doente, daqueles que estão enfermos. Vá até esse quarto, entra nessa ala desse hospital e estende a mão para aqueles que sentem que estão afundando. Vem com a tua cura, a tua salvação e a tua misericórdia. Atende a cada pedido aqui escrito, segundo a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. E por isso nós te agradecemos. Obrigado porque a tua graça nos sustenta. A tua presença nos fortalece. E a tua fidelidade nos enche de esperança. Nós entregamos tudo em tuas mãos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, nos ajude fazendo com que ela chegue a muitas pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas com quem você mais se comunica, para que elas recebam o fortalecimento espiritual hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico,
de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta, e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito:
Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual. Porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas. Mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto
esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários: eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar.
Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, com humildade e com gratidão, reconhecendo que Tu és a fonte de toda a alegria verdadeira e de toda a paz. Obrigado, ó Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de ouvir a Tua palavra e de sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento precioso em que nós podemos nos voltar completamente a Ti,
deixando de lado as nossas preocupações, nossos medos, todos os nossos anseios, que muitas vezes tentam roubar a nossa paz. Que o nosso coração se abra para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Que o Senhor nos ensine a viver a alegria genuína, a alegria que vem de Ti e que não depende das circunstâncias externas. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, que a verdadeira felicidade não está em acumular bens materiais, em status, em conquistas passageiras, mas está em um relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Permita-nos buscar a Tua face e encontrar em Ti contentamento, sabendo que o Senhor é tudo que nós precisamos. Que o Senhor tire de nós todo sentimento de inveja, de comparação, de inferioridade, que muitas vezes tomam conta do nosso coração quando começamos a nos comparar com as pessoas. Ajuda-nos a lembrar que somos amados, que fomos feitos por Ti de maneira única e especial, e que o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Somos gratos pelo que temos e por quem somos em Ti. E declaramos que a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas está relacionada àquilo que o Senhor é para nós. Queremos aprender contigo, aprender a servir e a amar sem interesse, assim como Jesus fez conosco. Que o nosso coração seja como o coração dele, um coração que se compadecia dos aflitos, que estendia a mão aos necessitados e que sempre tinha uma palavra de vida para aqueles que andavam com ele. Que o Senhor nos dê um coração generoso, disposto a compartilhar, a consolar e a ajudar aqueles que precisam. Que possamos ser luz onde estivermos, que possamos levar esperança para aqueles que estão desesperados, alegria para aqueles que se encontram tristes. Toca, Senhor, aquelas pessoas que estão desanimadas agora, frustradas, decepcionadas, sem esperança. Mostre a eles que a alegria que vem de Ti é duradoura. É uma alegria que supera qualquer tribulação. Ensina-nos a viver essa alegria, a encontrar satisfação em Ti e a confiar que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E que em tudo o que fizermos, possamos refletir o Teu amor e a Tua bondade para aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra que será liberada aqui hoje seja como uma semente em nossas vidas, que ela dê frutos, que nós possamos entender e receber no nosso espírito o princípio de que a verdadeira felicidade está em Ti e em amar o próximo como o Senhor nos ensinou que deveríamos fazer. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estar com você aqui hoje, mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, seu trabalho. Onde você estiver, que a luz de Cristo resplandeça em você e através de você. Hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração e eu quero pedir que você ouça essa mensagem até o final. O Espírito Santo vai falar contigo. Amém? Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através dele que nós conseguimos chegar a milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, conheça os nossos outros vídeos,
Conheça as nossas séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo vídeos diariamente. Então conheça os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? No final da mensagem, eu vou fazer uma oração novamente pela sua vida. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Escreva isso com convicção. A alegria do Senhor é a minha força. Aí depois você pode colocar o seu pedido de oração. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias e quer expressar a sua gratidão pelo nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou você pode também nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. A palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje está em Salmos 41, versículo 1. Diz assim: feliz é aquele que se importa com quem padece. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade, preservará a sua vida e o abençoará. Essa felicidade que a Bíblia menciona aqui não está baseada em resultados, mas em um coração que cuida do próximo. Olha que interessante. Quando nós deixamos de viver apenas para nós mesmos e nos voltamos ao próximo, nós vamos encontrar um propósito maior. A verdadeira alegria surge quando entendemos que somos chamados a ser uma extensão de Deus na vida das pessoas. Esse é um tipo de felicidade que não se desfaz, porque é uma felicidade sustentada pelo amor do próprio Deus. A gente vive em um mundo que mede o sucesso das pessoas por aquilo que ela possui, não é verdade? Nós somos constantemente bombardeados por ideias que tentam nos fazer acreditar que felicidade é ter uma conta bancária com muito dinheiro, é ter o carro do ano, é ter a casa dos sonhos. Só que a Bíblia nos ensina outra verdade. A felicidade é estar com Cristo. Quando Jesus está conosco, nós temos o essencial. Todo o resto se torna secundário. A presença de Deus nos enriquece de uma forma que nenhum bem material pode fazer, porque ela supre a nossa alma. E quando Deus ou Jesus, que são a mesma pessoa, quando eles estão conosco, nós temos segurança, temos paz e encontramos o verdadeiro sentido da vida. Essa visão vai no sentido contrário daquilo que o mundo prega. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos incompreendidos quando decidimos buscar essa alegria que vem de Deus. Mas a palavra do Senhor nos garante que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, pois Ele cuida dos seus. Ele vê cada passo que nós damos, Ele conhece cada desafio que enfrentamos. E por isso nós podemos confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, eu recebo. Diga eu creio. Tome posse disso pela fé. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a vida dos outros e nos sentimos menores? Porque nós estamos cercados por padrões de felicidade que muitas vezes não têm nenhum fundamento. Em contrapartida, a palavra de Deus ensina que a verdadeira felicidade está em encontrar sabedoria.
em se deleitar no Senhor, em reconhecer a sua correção como um sinal de amor. Deus nos corrige porque nos ama e o amor dele nos transforma. Se nós confiarmos nele e deixarmos que ele molde o nosso caráter, nós vamos ver o quanto essa transformação vai nos trazer paz e plenitude. Cada correção de Deus é uma chance de nos aproximarmos mais do propósito dele. Amém? Deus está nos preparando para algo maior. Algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas que ele já planejou para nós. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar a sua vida, os seus pedidos de oração, a sua família, o seu trabalho, tudo aqui diante do Senhor. E pedir a Ele que cumpra a vontade dEle na sua vida. Amém? Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse isso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não a nossa vontade. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Essa expressão parece ser simples, né, de dizer. Seja feita a tua vontade. Só que ela é bem complexa. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai estar contra aquilo que nós achamos que seria o correto. Mas é a vontade do Pai. Então seja feita a vontade dele na nossa vida. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se tem uma situação específica que tem tirado a sua paz, o seu sono, que tem te provocado depressão, ansiedade, tristeza, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero expor a minha vida. Ok, e eu respeito isso. Escreva somente a área da sua vida que precisa do toque do Senhor. Escreva somente assim, uma palavra, você pode resumir isso. Família, finanças, vida sentimental, vida emocional, ministério. Escreva com uma palavra, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo traduz a nossa oração a Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer diante do Senhor em um momento de oração e a gente começa a chorar. As lágrimas que expressam a nossa dor, a nossa angústia, essas lágrimas são recebidas por Deus como uma oração sincera. Tenha certeza disso. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos permitir receber essa palavra tão necessária para as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos buscado alegria nas coisas deste mundo e por isso nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe por depositar a nossa confiança e condicionar a nossa alegria às conquistas, aos bens, ao status, e nos esquecemos que a verdadeira alegria só é completa na tua presença. Purifica o nosso coração, lava a nossa mente e nos perdoa, em nome de Jesus. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão enfrentando um momento de dor, de tristeza, de luto, de perda. Pessoas que enfrentam dias de angústia e que talvez agora se sintam perdidos e sem alegria. Eu peço que o Senhor os conforte. Renova neles essa
alegria que vem de ti, que mesmo em meio às adversidades, eles possam enxergar a tua bondade e saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas, ó Pai, que estão carregando fardos pesados demais, por causa de famílias que têm sido destruídas, por causa de alguém da família que está lutando contra os vícios, contra as drogas, por causa de uma enfermidade que chegou até essa casa, seja na vida dele ou dela, ou na vida de alguém que ela ama. Que o Senhor console esse coração, restaura essas famílias, liberta essa pessoa desse vício, sara essa enfermidade. Eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles que lutam pela conversão dos seus filhos. Tua palavra diz em Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que essa promessa se cumpra na vida dele e na vida dela. Que a tua luz toque nesse coração endurecido e que o Senhor derrame a tua salvação sobre esse lar. Cremos que tu és o Deus que cura. Por isso depositamos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança em ti. Visita essa pessoa que está enferma, meu Deus. Dê a ela o refrigério, que esse tratamento surta efeito, que esse remédio seja eficaz, que ela encontre, ó Deus, todos os recursos da medicina e da ciência ao seu dispor, e que essa cura seja real, para a glória do teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a verdadeira alegria na sua vida. Aquela alegria que vem de Deus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas, e para todas as pessoas que você ama. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 8 ao 10, está escrito assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A parábola dos trabalhadores na vinha, que foi contada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nos desafia a enxergar a graça e a justiça de Deus de uma maneira diferente da lógica humana. Muitas vezes nós temos uma visão limitada da recompensa divina, esperando que o tempo de serviço e esforço sejam os fatores determinantes para o que nós receberemos. No entanto, essa história nos mostra que Deus age de acordo com a sua bondade e a sua soberania, concedendo graça independentemente do tempo que passamos a serviço do seu reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana, por isso nós devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade
de recomeçar, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples e são muito rápidas, mas elas fazem uma diferença enorme para que esse canal continue crescendo e abençoando milhares de vidas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus contou a história de um senhor que possuía uma vinha. E esse senhor saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com os primeiros que foram contratados um pagamento justo de 1 denário por um dia de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele voltou à praça e contratou mais alguns homens, prometendo-lhes pagar um salário justo. Ele fez o mesmo ao meio-dia. Depois ele fez isso às 3 da tarde. E por fim, ele contratou pessoas por volta de 5 da tarde. Ele encontrou ali alguns que estavam sem trabalho às 5 da tarde e enviou esses homens para a sua vinha. No final do dia, ao pagar os trabalhadores, aquele senhor começou pelos últimos e deu a eles 1 denário, que é o equivalente a um dia de trabalho. Ao verem isso, os primeiros contratados esperaram receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã. Mas eles receberam exatamente o que foi acordado, 1 denário, o equivalente, como eu disse, a um dia de serviço. E isso deixou aqueles homens indignados, porque eles achavam injusto que aqueles que trabalharam menos tempo recebessem o mesmo pagamento. O senhor da vinha, porém, respondeu que não estava sendo injusto, pois ele havia pagado conforme combinado e que ele tinha o direito de ser generoso com quem ele quisesse. Olha só, essa parábola nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são baseadas no tempo de serviço ou no mérito humano, mas sim na graça divina. Deus chama pessoas para a sua obra em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados cedo, crescem na fé desde a juventude, enquanto outros encontram a Cristo em estágios mais avançados da vida. Mas a recompensa da vida eterna é dada igualmente a todos os que respondem ao chamado de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a graça de Deus não segue a lógica da meritocracia humana. Ele não é injusto com aqueles que sempre serviram, mas é bondoso com aqueles que chegam mais tarde. Ele deseja nos lembrar que a alegria da salvação não está no tempo de serviço, mas na dádiva de estar com Ele eternamente. O que essa parábola nos ensina sobre a resposta ao chamado de Deus? Primeiramente, não importa quando Deus nos chama. O importante é atender ao seu convite. Alguns são chamados desde cedo e passam a vida inteira servindo ao Senhor, enquanto outros são alcançados
nos últimos momentos da sua existência. Ainda assim, o chamado de Deus é sempre um presente e nunca deve ser desprezado por nós. A parábola contada por Jesus nos convida a abandonar a comparação e a inveja, para que possamos nos alegrar com a graça de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando compreendemos que Deus nos chama por amor e não por merecimento, aprendemos a responder com gratidão e prontidão. A recompensa para aqueles que servem a Deus neste mundo vai muito além de qualquer pagamento terreno. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que as bênçãos e as recompensas do Senhor transcendem qualquer coisa que nós possamos imaginar. A maior recompensa é a vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele também nos concede nesta vida paz, alegria, força, provisão. Todos aqueles que decidem seguir a Cristo podem enfrentar, sim, desafios, dificuldades, tempestades, mas eles terão sempre a certeza de que Ele, o Senhor, está ao nosso lado em cada momento. Essa parábola aqui, contada por Cristo, nos ensina a confiar na bondade de Deus, sabe? A abandonar a mentalidade de comparação e a dizer sim ao chamado do Senhor, independentemente do momento em que Ele nos convocar. Deus é justo e generoso, e seu amor nos alcança de maneiras inesperadas. Nossa maior alegria não deve estar naquilo que recebemos, mas no privilégio de servir a um Deus tão amoroso e tão gracioso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. E escreva pela fé aqui o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Escreva isso com convicção. Eu recebo a graça de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos pela tua generosidade e pela tua graça, que são incomparáveis. Obrigado porque o Senhor nos chama para a tua vinha e nos acolhe, independentemente de quando chegamos ao teu reino. Hoje, nós queremos apresentar diante de ti os nossos pedidos de oração. E apresentamos, Pai, esses pedidos, certo de que tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Estende a tua mão de poder sobre todas as pessoas que enfrentam enfermidades nesse momento. A tua palavra nos diz em Isaías 53 que pelas suas feridas nós fomos curados. Portanto, que essa cura se manifeste sobre aqueles que clamam a ti nesse momento. Eu peço que o Senhor restaure famílias, restaura relacionamentos, cura corações que estão feridos, Pai. O profeta Jeremias nos lembra que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas do teu povo. Por isso, eu peço que o Senhor restaure aquilo que parece perdido e traz renovo aos lares e aos casamentos que por algum motivo estão enfrentando crises. Eu peço que o Senhor fortaleça espiritualmente todas as pessoas que se sentem fracas. Que o Senhor renove a força dele, a força dela.
A tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam. Eu peço ainda que o Senhor conceda paz para aqueles que lutam com a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Filipenses capítulo 4 nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentar a Ti os nossos pedidos de oração, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes daqueles que passam por momentos de aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, confiando na Tua justiça e celebrando todos os dias a Tua graça. Ensina-nos a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a confiar que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Obrigado por nos chamar para a Tua obra e por nos conceder a maior recompensa, a Tua presença eterna. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.